Olá! Se você está aqui me assistindo, é porque você tem interesse nas constelações familiares sistêmicas. Então vamos lá. Se você deseja agendar o seu atendimento, eu te convido a assistir com muita atenção às informações aqui, porque elas vão contribuir para a maior eficácia do seu tratamento. Caso chegue ao final do vídeo e você pense que não é para você a constelação, ótimo! O objetivo de eu estar aqui é justamente para te ajudar a decidir se é o seu momento ou não das constelações familiares. Se é o seu momento, como que a gente começa? Então, eu vou te pedir para você definir um tema. Como você vai fazer isso? O tema que a gente traz para ser abordado naquele atendimento de constelação familiar é aquele aspecto que está te incomodando no momento. Algo que te gera angústia, dor, tristeza, preocupação. Em qual área da vida? Qualquer área. Desde uma questão financeira, uma questão de dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de se realizar profissionalmente, um medo que você pode sentir que não sabe de onde vem nem o porquê, uma dor crônica que você já buscou auxílio da medicina convencional e não teve resultado, uma questão emocional, enfim, qualquer aspecto da vida que te incomoda e que você sente que está travado. A constelação vai agir nos nossos relacionamentos, no nosso sistema, e nós, como seres humanos, somos seres que nos relacionam. Então a gente estabelece relações com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso parceiro de vida, com os colegas de trabalho, com o dinheiro, com o trabalho, com a doença, com a emoção. E aí, a depender de como está a nossa relação com tudo isso, com a vida, nós podemos estar de uma maneira harmônica, equilibrada, ajustada, e aí, quando é assim, a gente não vai ter o incômodo, então não vai constelar, ou a gente pode sentir um desalinhamento, um emaranhamento, algo que não está em ordem. O papel do facilitador da constelação é justamente te ajudar a identificar o que está fora de ordem nesse tema que você vai trazer. Então, Bert Hellinger, que é o pai das constelações, ele nos trouxe 3 principais leis que regem e harmonizam as relações humanas. Não foi ele que criou essas leis, então isso precisa ficar bem claro. Não são leis como a lei do trânsito que o homem que criou. Não, são leis naturais que estão ordenando e operando em nós sem que a gente perceba e muitas vezes de modo inconsciente e por não conhecer a existência das leis, a nossa vida começa a entrar em desajustes, em desarmonias. Então, as leis que Bert Hellinger trouxe à luz, ele as descobriu, são semelhantes à lei, por exemplo, da gravidade. E nas constelações nós falamos da lei do pertencimento, da lei da hierarquia e da lei do equilíbrio. Se na nossa vida, por não saber uma dessas leis ou as leis todas estiverem fora de ordem ou não sendo seguida, as nossas travas, os nossos bloqueios começam a vir à tona. Então, uma sessão de constelação familiar vai ter como um dos objetivos identificar se no seu tema que te incomoda existe alguma alteração nessas leis ou não está sendo seguida essas leis por você. O que nós vamos fazer juntos? Eu, como facilitadora da sua constelação, vou te ajudar a visualizar e a identificar a lei que não está sendo seguida. Vamos juntos trazer para a consciência isso. E aí, tendo consciência desse não seguimento das leis, você tem condição de mudar o seu posicionamento durante a vida. Então, você pode me perguntar, Carol, então a constelação não acontece só na hora do atendimento? Não. Uma parte da constelação, sim. A parte em que você vai receber essa facilitação para identificar o que está fora de ordem. E a outra parte vai ser com você para ver. Você que vai decidir, bom, isso que me
foi apresentado na minha sessão faz sentido, eu vou aplicar isso na minha vida ou não. É a mudança de postura que é a solução. Mas também, em muitos momentos durante a sessão de constelação, na hora do atendimento, eu, como facilitadora, posso identificar um momento da sua vida em que houve uma interrupção do fluxo do amor. Um momento de grande dor, de grande sofrimento, de grande perda, que muitas vezes a sua mente consciente, o seu ego acha que aquilo já passou, que já está resolvido, mas não, aquilo gerou um bloqueio, desobstruiu o fluxo do amor na sua vida, o fluxo da vida, e as coisas desde então se travam. Nesses casos, durante o atendimento, nós fazemos a liberação desse movimento para que a vida volte a fluir. Então, você recebe esse auxílio para que a gente retome esse sentir daquele momento, entrar em contato com aquela dor novamente, chorar aquele choro que não foi chorado, que não foi sentido, que muitas vezes foi reprimido e que aquilo criou uma barreira no seu fluxo da vida, e aí juntos na vida esse movimento volta a fluir e isso vai reverberar. Então, em alguns casos, as duas coisas podem acontecer na mesma sessão. Tanto a consciência de que eu posso estar no lugar errado, do tamanho errado, fora de ordem, que são as leis infringidas, e também o amor que foi interrompido, e a gente facilita a sua constelação para que esse amor volte a fluir na sua vida. Feita a sessão, é super importante você ter um tempo para que as coisas assimilem. Então agende o seu horário em um dia que, se possível, você não tenha compromisso depois, ou que consiga ter um momento consigo mesmo, de ali 1 hora ou 2 horas, porque é algo muito profundo, que a gente entra em contato com a nossa alma, e o sentir é extremamente importante e faz parte do processo. Depois da sessão de constelação, é recomendado o recolhimento, silêncio, conexão consigo mesmo. De preferência, evitar falar sobre a sessão com outras pessoas. Ai, por que, Carol? Tem algum misticismo? Não, porque toda vez que a gente conta algo, conta uma história, e principalmente uma história que envolve memórias difíceis, a gente gasta muita energia, a gente fica cansado. E aí essa energia que seria usada para cicatrizar é perdida contando para outra pessoa. É só por isso. Então, o recolhimento na pós-sessão é bem importante e eu sugiro que você então se atente a isso quando agendar o seu horário. E aí, o que acontece? Então, o que de fato a gente trabalha com as constelações familiares? As constelações familiares trabalham com informações, com fatos que aconteceram no passado, com experiências que foram muito difíceis para nós, com situações de vida extremamente dolorosas e que muitas vezes não deu nem tempo da gente sentir, a gente simplesmente foi. E todas essas experiências, mesmo que a gente fala, Carol, mas foi quando eu tinha 6 meses de idade, 2 anos de idade, eu nem lembro de fato, eu sei porque foi o que minha mãe me contou e tal, mas as suas células armazenam essa informação. Está tudo aí no seu campo. Todas essas histórias, todas essas memórias estão guardadas no subconsciente, no inconsciente, mesmo que o seu consciente não saiba, não lembre ou ache que já resolveu. E muitas vezes isso continua reverberando no nosso dia a dia, nos nossos desconfortos, naquilo que nos gera angústia, que nos gera dor. Então, durante a constelação, nós vamos trabalhar com um fato, com algo na sua vida que de fato já aconteceu, e é a oportunidade desse fato vir à tona para ser trabalhado, harmonizado e equilibrado em você. Então, a constelação também trabalha via corpo, porque essas memórias estão no nosso corpo e a gente vai sentir tudo isso durante a sessão. O meu papel é facilitar que você relembre esse sentimento e entre em contato de novo com esse sentimento.
Além das nossas memórias que a gente vive desde o nosso nascimento, a constelação trabalha com as memórias adquiridas dos ancestrais. Isso é o DNA. Então, muitos perguntam se é místico, o que é a constelação? Constelação é DNA, é célula. Eu tô aqui viva porque eu sou resultado da história e da união de duas pessoas, dos meus pais, que para os meus pais, por sua vez, existirem, tiveram os meus avós, que viveram as suas vidas e toda essa história forma um campo morfogenético muito grande e que esse campo morfogenético me compõe. Não só dos meus avós, mas bisavós, tataravós e todas as ancestralidades. Então, para eu, Carol, estar aqui conversando com você, parte de mim traz toda essa história. E na nossa história, sim, tem dor, tem guerra, tem escravidão. Só que tudo que eles passaram foi necessário para eu estar aqui hoje. Então, muitas vezes, dores que eu tenho, medos que eu tenho, não necessariamente são de coisas que eu vivi, mas dessa informação, dessa carga que eu trouxe da genética e que está aqui no meu DNA, no meu corpo. E essas memórias se afloram na vida conforme eu vou vivendo as minhas questões, um gatilho ou outro ativa e de repente eu sinto travas. E aí eu entro em situações que me incomodam, que racionalmente eu não sei porque eu tô fazendo de novo aquilo, repetindo um padrão. E então a constelação vai ajudar a gente a liberar, a organizar tudo que tá emaranhado com esse passado, né? Não é se livrar desse passado, mas é organizar, é ajustar, é trabalhar e harmonizar votos inconscientes que eu posso ter feito, votos de lealdade, expiação, compensar. E muita coisa a gente pode trabalhar numa constelação familiar. Então, de fato, você traz um tema, juntos a gente vai fazer uma leitura do que está por trás desse tema, vamos trazer consciência para você, olha, isso está acontecendo porque nessa situação você saiu do seu lugar, então seria interessante tomar essa consciência e fazer diferente. Olha, aqui eu identifiquei um bloqueio no fluxo do amor, vamos liberar? Vamos. Daí a gente conduz a sessão. Ótimo. E aonde está a solução? Está neste momento da constelação e principalmente na vida. Com o que você vai pegar de bom do seu atendimento e vai assimilar, respirar, deixar o seu corpo, a sua alma degustar tudo aquilo e, a partir da sua decisão, tomar as rédeas e falar, bom, o que a Carol facilitou na minha vida nessa sessão, o que eu vou levar para a minha vida, o que eu vou fazer diferente. E aí assumir essa postura de força. Então, eu facilito a sua constelação. O horário que a gente vai ficar junto é um momento. A dança da constelação você vai seguir na sua vida de acordo com tudo que você pôde assimilar. E aí, gente, para finalizar, a constelação a gente trabalha um tema. Só que a nossa alma não é segmentada em temas, somos um só. Então, quando a gente trata um tema, a gente trabalha a nossa alma toda. E o movimento da alma, esse movimento de liberação que a constelação facilita, essa retomada de postura ou mudança de postura na vida, é um processo lento, porque o movimento da alma é lento. Então, depois do seu atendimento, é um pouquinho de cada vez, um passo por dia, pouco a pouco, deixar tudo isso reverberar, sem pressa. E aí, se você quiser trabalhar um outro tema ou o mesmo tema, se dê um tempo de pelo menos 6 meses. Em casos raros, aí a gente antecipa, mas preferencialmente a constelação precisa de tempo para que tudo venha e aconteça de uma forma mais harmônica. Então eu recomendo que você não se preocupe com a outra sessão. Viva e aproveite esse primeiro momento. É isso.
Eu desejo que tenha clareado. Qualquer dúvida você pode me mandar mensagem, que eu fico aqui disponível. E a gente vai conversando. Se você assistiu esse vídeo, você vai ter condição de falar: constelação é pra mim. Não, ainda não tô no meu momento. E tudo bem. Um beijo grande.